Fala pessoal, bem-vindos de volta aqui ao canal de resenhas dos Dois Perdidos no Tempo. Hoje a gente vai seguir falando do RPG Forbidden Lands, tá? Aqui mais especificamente do manual do jogador. A gente já fez um vídeo sobre Forbidden Lands. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o card aqui para você conferir. Que naquele vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre o início do cenário, né? Como é que começa a história, uma introdução, né? Um pouquinho do lore do jogo e tudo mais. E conforme eu falei lá, à medida que eu fosse avançando aqui no livro, eu ia voltar para fazer os comentários pertinentes. E se fosse o caso, a gente ia completando a história, né? Complementando a história. Então, já aqui nesse vídeo, a gente vai dar seguimento, né, ao Forbidden Lands, mas vai falar das ascendências, que são o que a gente conhece em outros jogos de RPG medieval como raças, basicamente. Só que, já aqui nesse capítulo falando das ascendências, já vai ter mais algumas coisas, mais umas informações que complementam o lore do jogo, começam a montar esse quebra-cabeça aí de como é que se formaram as Forbidden Lands, quem são os habitantes e tal. Então é interessante vocês assistirem o primeiro vídeo lá e depois virem para esse, para pegar um pouquinho mais de informação sobre esse mundo, né? Que parece ser bastante complexo mesmo, a gente vai começar a destrinchar ele aqui, enfim. Mas sem mais delongas, quais são essas 8 ascendências? Quais são essas 8 raças com as quais a gente pode jogar desde o início, né? Em princípio são 8 raças jogáveis, né? Então são elas, vamos lá, vamos ver se eu não vou esquecer de nenhuma. Humanos, elfos, meio-elfos, anões, halflings, e aí, nenhuma surpresa até aqui, né? Então vamos lá. Lupinos, orcs e goblins. Já viu que começam a aparecer as diferenças, né? Já tem algumas raças que normalmente, pelo menos em princípio, a gente não consegue utilizar como personagem de jogador de início, né? Mas mesmo as que já são mais conhecidas, as figurinhas carimbadas, será que elas são assim exatamente como a gente conhece em outros cenários? Tem bastante coisa diferente aqui no Forbidden Lands, então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas e só para o vídeo não ficar muito longo, caso não dê para falar das 8, eu vou falar de 4 delas, aí a gente encerra e faz um outro vídeo falando das outras 4, beleza? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho do livro para vocês de como é que isso está organizado aqui, tá? Ele vai começar aqui com um capítulo, tá? Falando sobre os aventureiros, né? Falando um pouquinho e tal. Vai mostrar que são 12 passos para criar o seu aventureiro. Eu não vou me ater aos detalhes desses passos agora, porque quando a gente chegar num capítulo de criação de personagem, que eu volte aqui para comentar, aí eu revisito esses 12 passos, tá? Mas só para dar uma informação inicial, eles dizem que você consegue fazer o seu personagem em cerca de 15 a 30 minutos, tá? Vamos ver, eu ainda não testei. Quando a gente chegar no momento apropriado, a gente faz o comentário, vê se é isso mesmo, certo? Então olha lá, aqui a gente tem o desenho, né? Deixa eu tentar aproximar aqui, de uma representação de humana aqui no caso, né? Aí vai ter um texto aqui falando um pouquinho, né, sobre a raça e tal, um pouquinho da história, e tem esse boxezinho aqui, que ele vai dar algumas informações iniciais. Que tipo de informações são essas? Quando você escolhe a ascendência, ela tem alguns reflexos nas mecânicas do jogo. Que reflexos são esses? A ascendência ela vai afetar os seus atributos, né? Vai te dar um talento único, tá? E vão ter algumas profissões associadas àquela ascendência, ou seja, as profissões que as pessoas daquela ascendência mais comumente adotam, tá? Essa questão da profissão, ela não é obrigatória, ela é só aquela sugestão, tipo aquela afinidade natural, né, da ascendência, né, ou da raça, enfim, só para facilitar o entendimento. Então, esse box que eu acabei de mostrar para vocês, ele vai dar esse tipo de informação, ele vai dizer qual é o atributo-chave daquela ascendência, qual é o talento, né, o talento único daquela ascendência, e vai dar também exemplos de nomes, né, de nomes para você se inspirar aí para criar o seu personagem, e vai dizer também qual é a profissão típica daquela ascendência, tá? Então vamos lá. Em relação aos humanos, o que tem de diferente ou qual é o lance dos humanos aí em Forbidden Lands?
Os humanos eles são considerados invasores dessas terras. Por quê? Está explicado lá no primeiro vídeo, né? Enfim, dá para entender um pouquinho de por que eles são vistos dessa maneira. Apesar de eles já estarem aí há aproximadamente 300 anos, ou dá mais ou menos umas 10 gerações, as outras ascendências mais antigas continuam vendo eles como invasores. Tá? Só que os próprios humanos, o seu personagem humano que você vai criar, por exemplo, ele se considera nativo. Né? Os pais, os avós, bisavós, todo mundo estava aí. Então, por que ele é invasor? Né? Então essa é a pegada dos humanos em Forbidden Lands. Seguindo para os elfos, olha só, os elfos eles são criados, segundo as próprias lendas deles, né? Eles são criados pela andarilha vermelha dos céus, né? E eles são responsáveis por cultivar a terra, né? Plantas e árvores e aquele negócio todo, e também por pastorear os animais. A gente sabe que os elfos geralmente têm essa afinidade com a natureza, né? Aqui em Forbidden Lands não é diferente. Só que qual é o detalhe? E aí, complementando o lore inicial do jogo que eu disse que eu comecei a comentar no primeiro vídeo. Tá dito aqui que os humanos chegaram em Corvandor, que era o antigo nome de Forbidden Lands, e compraram uma parte da terra dos elfos. O deus Corvo, que é um deus dos humanos, comprou uma parte da terra e pagou com escravos orques. Olha aí que loucura, né? Eu comentei lá no primeiro vídeo essa questão dos orques serem escravos, tanto dos elfos quanto dos anões, mas aqui ele já começa a dar um pouco mais de detalhes sobre essa história, né? A gente não sabia até então que uma parte das terras tinha sido comprada, né? E comprada por um deus. Assim, ainda tem coisas que precisam ser explicadas, né? Mas a gente já vai desvendando outra camada aí do jogo, outra nuance aí para ser explorada, né? E olha só, aí os humanos compraram essa parte da terra, né? Pagaram com os escravos orcs, só que quando estourou a guerra, os orcs foram mandados para lutar, né? Tanto pelos elfos quanto pelos anões, os orcs foram enviados para lutar. E perderam, né? Porque os humanos conseguiram conquistar o espaço deles lá. Então, os elfos antigos, por aquela questão da vida longa e tudo mais, eles esperam que o momento deles volte, né? Porque a humanidade vai mirrar um dia, vai esmaecer, né? Vai morrer e os elfos permanecerão. Só que os personagens mais jovens, os elfos mais jovens, eles não têm essa mentalidade não. Eles querem recuperar o que é deles por direito, querem recuperar a sua terra, recuperar a sua herança. Então a gente já começa a ver uma postura um pouco diferente dos elfos de outros RPGs medievais. Deixa eu mostrar aqui para vocês a representação do elfo no livro aqui, tá? O desenho não chama muito a atenção por alguma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver associado a elfos, mas a história deles já é bem diferente assim do comum, né? Então, seguindo, vamos para os meio-elfos. Os meio-elfos, para mim, dessas raças básicas, é uma das mais diferentes. Por quê? Eles se veem como o melhor dos dois mundos. Eles acreditam que eles conseguiram reter as melhores qualidades, ou melhor, as qualidades, né, das duas ascendências, tanto dos humanos quanto dos elfos, e desprezam os humanos e os elfos pelos erros que eles cometeram, né, pelas características negativas que eles têm. Então, assim, é aquela galera que, né, se acha, né, vamos colocar dessa forma, né? Eles se veem como o ápice, né, das duas ascendências, se veem como o melhor, né, das duas, e aí, por conta disso, eles querem moldar o mundo como ele deveria ser, porque eles são os melhores. Eles sabem o que é melhor e eles vão ter sucesso onde tanto humanos quanto elfos falharam. Olha aí, que responsabilidade, hein? Que responsabilidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês o desenho, ó, aqui do meio-elfo, ou meia-elfa aqui no caso, né? Tá mostrando aqui como... porque profissões típicas é druida, feiticeiro e ladino. Então o desenho já vai mais ou menos um pouco aí para esse lado, né? Mas enfim, a questão das profissões é variável. Seguindo aqui, anões.
vamos para a nossa quarta ascendência, os anões. Eu já estou com o livro aqui, então eu vou mostrar logo o desenho. Vocês já devem ter visto, né? Estava na mesma página, mas eu vou só aproximar um pouquinho mais aqui para vocês olharem com um pouco mais de detalhe. O anão também, pelo desenho, bem característico, né? Bem básico, né? Vamos colocar dessa forma, dos cenários de fantasia medieval. Mas qual é a história deles? Eu acho a história dos anões também bem interessante, porque olha lá, eles acreditam que foram criados pelo deus Vasto. E esse deus entregou para os anões, ou para os ancestrais dos anões, um seixo, uma pequena pedrinha, um seixo. E os anões foram incumbidos de construir o mundo a partir desse seixo. E como é que isso acontece? Na verdade, eles vão, através das forjas, das canções de rocha, aquele negócio meio lenda, né, meio mito e tal, o seixo vai aumentando e virou o planeta. Tá? Então, só um parêntese aqui, que tanto em Forbidden Lands quanto na vida real, a Terra não é plana, tá? É um planeta. Foi um seixo que foi crescendo e tal, enfim, e continua em expansão, segundo as lendas dos anões. Sim, mas voltando. E aí eles foram incumbidos de serem tipo os guardiões, né, do mundo, né, do planeta, e responsáveis por fazer o planeta sempre crescer, sempre evoluir, até que ele alcance a forja nos céus, que eu imagino que seja o Sol, né? Mas é outra coisa que precisa de mais detalhes, é uma coisa que a gente precisa avançar mais na leitura para poder compreender melhor. Segundo os anões, os elfos, eles têm a missão de cuidar da superfície, né, e preparar a superfície para receber novas camadas quando esse seixo for aumentando. Então eles toleram os anões. Eles também venderam uma parte das suas terras para esse deus corvo dos humanos e foram pagos com escravos orcs. Então também complementando o que eu falei mais no início do vídeo, né, em relação aos elfos. Na guerra, né, eles perderam e perderam os escravos também, mas a gente vai chegar lá nessa ponta. Os anões, assim como os elfos, eles têm um conflito entre os mais jovens e os mais antigos, né? Os mais antigos não veem razão para estar na superfície e para interagir com essas outras raças, porque eles foram traídos pelos humanos, né? Os elfos, eles têm a missão deles que é lá em cima, mas, né, não interfere em nada com o trabalho dos anões. E os orcs são traidores também, então não tem motivo para os anões estarem na superfície, a não ser para os mais jovens, né, que na visão dos antigos são anões sem propósito que ficam buscando a luz e correndo de lá para cá que nem humanos. Então assim, a gente já percebe também que tem um certo conflito aí entre eles, né? Já começam a se desenhar algumas diferenças das raças mais clássicas no cenário do Forbidden Lands, tá? Então, como eu falei, eu vou cortar o vídeo aqui para não ficar muito longo e vou retornar com o próximo vídeo falando das 4 ascendências que estão faltando. Quais são elas? Halflings, Orcs, Goblins e Lupinos. E olha, gente, especialmente em relação aos Halflings, tem muita coisa diferente. Assim, é um Halfling muito fora do normal. Então, não perde, assiste aí o próximo vídeo, aproveita logo, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre Forbidden Lands e as outras resenhas aqui do canal. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Valeu!